Então, a respeito disso, nós temos no exercício de número 2, tá? Os elementos da base do epicurismo. Então, diz assim, sobre a filosofia de Epicuro, assinale o que for correto. Número 1. Vou espirrar de novo. Passou. Exercício alternativa número 1. A filosofia de Epicuro fundamenta-se no atomismo de Demócrito. Epicuro acredita que a alma humana é formada de um agrupamento de átomos que se desagregam depois da morte, mas que não se extinguem, pois são externos, podendo reagrupar-se infinitamente. Então, marca a alternativa 1 como verdadeiro, porque a base desses pensadores da antiguidade estão ligadas à ideia do pensamento pré-socrático ou à ideia de Platão e Aristóteles, tá ok? Ou é uma revisão, ou é uma releitura, ou uma readaptação do pensamento dos pré-socráticos e do pensamento de Platão e Aristóteles. 2. Para Epicuro, a amizade se expressa, sobretudo, por meio do engajamento político, como forma de amar a todos os representantes pela pátria. Aí não pode ser verdade, né? Não pode ser verdade, porque você nunca vai conseguir amar a todos os indivíduos dentro de uma estrutura de pensamento social. Então, joga fora alternativa 2. Alternativa 4. Epicuro, como o seu mestre Demócrito, foi ateu. Considera que a crença nos deuses é resultado da fantasia humana produzida pelo medo da morte. Então, se eu tenho medo da morte, eu vou acreditar nos deuses e nas divindades. Joga fora. Para Epicuro, os deuses são uma representação máxima do universo humano. Então, joga fora. Alternativa 4. Alternativa 8. Epicuro critica os filósofos que ficavam reclusos no jardim de suas academias e ensinavam apenas a um grupo restrito de discípulos. Acredita que a filosofia deve ser ensinada nas praças públicas, ou seja, para Epicuro, a ideia fundamental do ensino da filosofia era individual, onde ele estivesse, não necessariamente nas praças públicas. E o detalhe, se ele critica os indivíduos que ficavam nos jardins, ele vai criticar também quem ficava nas praças públicas, porque os indivíduos que ficavam nos jardins, como Platão e Aristóteles, eles percorriam as praças públicas também. Então, é incoerente enquanto uma afirmação. Então, joga fora a alternativa 8. Alternativa 16. Para Epicuro, não devemos temer a morte. Legal, bacana. Pois, enquanto vivemos, a morte está ausente. E, quando ela for presente, nós não seremos mais, ou seja, nós deixaremos de existir. Então, não precisamos nos preocupar com a morte, porque quando ela chega, nós não sabemos mais o que ela é. Tá? Então, aí, diz ainda assim, e quando ela for presente, nós não seremos mais. Portanto, a vida e a morte não podem encontrar-se. Devemos exorcizar todo o temor da morte e sermos capazes de gozar da finitude da nossa vida. Então, enquanto eu vivo, eu vou estabelecer a prática dos prazeres que são fundamentais para a minha própria vida. E quando a morte chega, eu já não sou, eu já não existo. Então, não tem por que eu me preocupar com a morte, que um dia ela vai chegar para todos. E quando ela chegar, eu deixo de existir. Pronto, acabou. Então, necessariamente, nós temos 16 e 1 como verdadeiro. Se a minha matemática tiver certo, 16 e 1 dá um total de 17, se não me falha a memória, tá? Se eu não esqueci ainda a matemática. Agora vem assim, pula, por favor, o exercício 3 e vai direto para o exercício de número 4. Diz assim, é a da Universidade Estadual de Maringá também, do lado do Paraná, também um exercício somatório. E diz assim, acostuma-te com a ideia de que a morte para nós não é nada. De novo, um fragmento a respeito de Epicuro. De novo, um fragmento a respeito da vida e da morte. Diz assim, visto que todo bem e todo mal reside nas sensações. A morte é justamente a privação das sensações, ou seja, tato, olfato, visão, audição, paladar. Enquanto eu estou vivo, eu posso estabelecer o conhecimento através dos meus 5 sentidos.
Quando a morte chega, eu já não tenho como estabelecer os meus cinco sentidos. Então, diz assim: a consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminar-lhe o desejo da imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada dessa lhe trará sofrimento, mas porque lhe aflige a própria espera. Então, ele fala que quem tem medo da morte é um tolo, porque ele fica esperando a morte, ele fica sonhando com a morte. Ao invés de viver, ele vive, ao invés de viver, ele está ligado diretamente ao medo da morte. Então, para Epicuro, nós não devemos ter medo da morte, simplesmente nós devemos viver adequadamente nossa vida de acordo com a satisfação dos nossos prazeres. Então, joga fora. A partir do trecho citado, é correto afirmar que 1. A morte, por ser um estado de ausência da sensação, não é boa nem é má. Então, marca como verdadeiro. A morte não é boa nem é má, porque você não sabe o que é a morte. Tá? A morte ela pode ser boa, pode ser má para quem está vivo, mas quando você chega ao estágio de morte, você não sabe se ela é boa ou se ela é má. Então, marca como verdadeiro a alternativa número 1. Número 2, a vida deve ser considerada em função da morte certa. Espera aí, a vida deve ser considerada em relação à questão da morte certa? Não pode ser, porque eu não sei como eu vou morrer. Eu não sei qual é o elemento que vai me conduzir à abstração da morte. Então, joga fora a alternativa número 2, tá? Jogou fora exercício, a alternativa número 2. Alternativa 4. O tolo não espera a morte, mas vive apoiado nas suas sensações e nos seus prazeres. Então, a única coisa que torna essa alternativa errada é o tolo. Tá? Em vez de tolo, ficaria o sábio não teme a morte. Então, quem quiser marcar, marca aí no lugar de tolo, seria o sábio, porque ele não sabe o que é propriamente a morte. O tolo, o medroso, tá? O covarde, ele teme a morte, mas o sábio, ele não teme a morte. Então, joga fora também a alternativa 4. Alternativa 8. A morte, a certeza da morte torna a vida terrível. Não, a certeza da morte é inevitável, não é que ela torna a vida terrível. Eu sei que eu sou vivo, eu sei que eu sou um ser humano lindo e maravilhoso que vive neste mundo para trazer alegria a todos aqueles que estão à minha volta, e eu sei que um dia eu vou morrer. Eu não sou imortal. A Isabela Vecchi, ela pode ser imortal, mas eu não sou imortal. Então, eu vou conviver as minhas condições de vida não mortal, ou de não imortalidade. Então, joga fora a alternativa 8, sobrou 16. A espera da morte é um sofrimento tolo para aquele que a espera. Então, está correto, tá? A espera da morte é um sofrimento que é uma estrutura que traz sofrimento para quem espera a morte. Então, para Epicuro, devemos viver sem o medo da morte. Para Epicuro, nós devemos viver a vida de acordo com aqueles pressupostos que me conduzem à felicidade, me conduzem a uma chamada paz de espírito, certo? Aí, exercício 4, 16 e 1, correto? Também resposta à soma 17. Exercício número 5, Exame Nacional do Ensino Médio, de 2017. Jamais a respeito de coisa alguma diga, eu a perdi, mas sim eu a restituí. O filho morreu, o filho foi restituído. A mulher morreu, ela foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. E o que te importa, por meio de quem aquele que te dá e pede de volta?
Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de que cuida das coisas de outrem, do mesmo modo como fazem os que instalam a uma hospedaria. Ou seja, o pensamento é o seguinte: você não pode dar em pedir de volta. Você não pode estabelecer uma ideia a respeito da sua aceitação do sofrimento. Então, ou seja, você deve aceitar o sofrimento, as perdas com serenidade, ou seja, com tranquilidade. Você perdeu um lápis, você perdeu R$ 100, você perdeu R$ 1.000, você deve aceitar com tranquilidade. Tem gente que entra em desespero, tá? A mesma condição a respeito da perda de alguém querido. Tem gente que entra em desespero. Então, para Epiteto, nós temos que estabelecer a perda com tranquilidade. Eu vou encarar a vida com tranquilidade. Se você encara a vida com desespero, se você encara a vida de outra forma, a não ser com tranquilidade, você pode chegar a uma condição de desapropriação de si mesmo, ou seja, você deixa de se pertencer e você cai numa vida sem critério nenhum. Então, você não vai alcançar a felicidade mediante o seu desespero. Então, diz assim, a característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epiteto é, letra A, explicar o mundo com os números. Por favor, de quem é a ideia de explicar o mundo através dos números? Nós vimos lá atrás nos chamados pré-socráticos. Explicar o mundo com os números é Pitágoras, marca aí, tá? Marca aí, Pitágoras. Tá? Então, explicar o mundo através dos números é uma ideia de Pitágoras. Então, joga fora a letra A. B, identificar a felicidade com prazer. Isso é o epicurismo. Joga fora também. Tá? Letra C, aceitar os sofrimentos com serenidade. Essa seria a nossa resposta adequada. Tá? Letra D, questionar o saber científico com veemência, isso não é de ninguém. Letra E, considerar as convenções sociais com desprezo, isso é do chamado cinismo. Tá ok? O cinismo, eu vou fazer as coisas, eu vou agir bem, não só porque é lei, eu vou agir bem porque eu sinto uma necessidade, eu sinto uma necessidade de agir de maneira boa. Eu não vou agir de maneira boa só porque está escrito na lei que eu tenho que me comportar adequadamente. Como em sala de aula, você se comporta adequadamente não porque existe um regimento, não porque existe uma legislação a respeito do seu comportamento e da sua ideia, certo? Então, marca aí letra C. Então, respostas dos nossos exercícios está marcado. Nós fizemos exercício 1, 2, 4 e 5. Agora, por favor, eu preciso que vocês acessem o Google Classroom para a gente poder fazer as atividades que estão lá. São 2 atividades que estão lá, tá? São 2 atividades que estão lá a respeito do exercícios da nossa aula de hoje. Então, acessem o Google Classroom. Opa, eu não acessei aqui, peraí, deixa abrir a página, vou abrir, vou entrar também, tá? Vou entrar também para acompanhar a resolução das atividades. Vamos lá. Tá, primeiro ano de filosofia, atividades, vamos lá, pasta de filosofia, e a resolução das atividades. A Ana Clara Franco, Arthur Ibrahim Matsumoto já fez e o Jaime Neto já fizeram. Então, vou lá marcar o nome de quem já fez. Então, Arthur já fez. Ana Clara Franco, deixa eu marcar aqui. Ana Clara Franco. Ana Clara Franco já fez. E Jaime Neto.
e Jaime Neto já fizeram. São 2 exercícios, eu preciso que vocês acessem e façam os exercícios para que eu possa marcar depois, tá? Como nota para vocês. A semana que vem temos que encerrar as atividades, encerrar as notas e eu preciso de notinha para vocês. Tem gente que fez todas as atividades, tem gente que está de parabéns, tem gente que fez todas as atividades que eu deixei disponível no Google Classroom. Tem gente que fez uma, tem gente que não fez nenhuma. Então vai assim dar uma balançada na nota desses sujeitos que fizeram poucas atividades ou que não fizeram nenhuma atividade, certo? Agora entrem e façam. Estou aguardando, tá, a resposta de vocês. Letícia Capa Verde, obrigado, Letícia. Acabei de receber a sua atividade. Vou marcar aqui como feito. Quem mais? Amanda Andreotti, acabei de receber a sua atividade, Amanda. Ô, Ronei, dá para ver se eu fiz aí a atividade? Quem é você? Guilherme Bossai. Atividade de hoje? Guilherme Bossai, deixa eu ver. Guilherme Bossai, você tem uma atividade feita durante todas as aulas. Então, tem que fazer pelo menos a atividade de hoje para ficar com 2 atividades para tentar montar uma notinha para você. Beleza, vou fazer agora. É bom mesmo. Tá, Isabela Vec, acabei de receber aqui da Isabela Vec, da Isabela Weyman, tá? Acabei de receber a atividade. Amanda Deotti, Ana Clara Franco, Arthur Ibrahim, tá? Arthur Ibrahim, Carolina, acabei de receber a sua, Carolina, muito obrigado. Os nomes que eu falei já me entregaram atividade. Amanda Andreotti, Ana Clara Franco, Arthur Ibrahim, Carolina, Isabela Vec, Isabela Weyman, Jaime Neto e Letícia Capaverde. Desses que eu já falei o nome, estão dispensados da aula, ok? Um bom dia para vocês, uma boa quarta-feira, um bom resto de semana. Quem ainda não fez, estou aguardando aqui para poder marcar a resolução do exercício. Tchau, Ronei. Tchau, beijo. Clara Mendes, obrigado, Clara Mendes. Eduardo Eli, acabei de receber sua atividade. Muito obrigado. Mais um. Giovanni, obrigado, Giovanni. Acabei de receber sua atividade. Valeu, Ronei. Vou sair já, tá? Um abraço. Falou. Maria Eduarda Medeiros e Rafael Chaparro. Acabei de receber a atividade também. Rafael Chaparro, deixa eu ver, Maria Eduarda Medeiros, né? Aham. Falou. Deixa eu Ronei. marcar aqui. Até mais. Maria Tchau, Eduarda. Ronei. Tchau, Maria Eduarda Medeiros. Feito, tchau. Zenux, quem é Zenux? Ronei, dei uma aula de filosofia, acertei as 2. Oi, professor. É o Que Luciano. bom, maravilha. Zenux, quem é? O Luciano, né? Valeu, Isso. Luciano. Deixa eu marcar aqui. Ronei, vê se eu fiz aí, Gustavo Schmidt. Guilherme, Eu terminei, Bossai, Ronei. peraí. Não chegou nada aqui, Guilherme. Você Eu acabei de enviou? entregar. Então, deixa eu ver aqui. O Gustavo Freire, cadê Gustavo? Chegou. Pelo menos uma atividade, né, Gustavo? Parabéns. Quem é João Choquim? João Gabriel. João Gabriel. Meu Fica com e-mail, João Choquim. perdão. Aí eu não sei quem é e não marco a sua atividade. Mas é porque é meu e-mail, Ronei. Aí não tem como eu mudar. Abra outro e-mail. Ferbuller, Ah, Fernando dois Buller, e-mails né? tem esse nome. Ronei, Ferbuller. tipo, aparece o e-mail no...
No bagulho? Na No atividade? bagulho, parece, aham. Quem Tá, é o meu é Guilherme Patrícia Bossai. Donida? É o chamado Bruno Donida, né? Quem é esse Tchau, Ronei. Zeknetzel? Zeknetzel, quem é? Sou eu, Ronei, sou eu. Eu quem? Guilherme Bossai, o cara Ah, que o deitou Guilherme na sua Bossai. atividade. Ah, então tá certo, Guilherme. Você fez três atividades. É porque tava esse Zeknetzel, eu não sabia quem era. Ô, Ronei, já Oi, terminei, eu vou sair, beleza? quem é Falou. você? Tchau, Ronei, Bom, acabei tchau. de enviar. até Tchau, semana que tchau. vem. Eu pode sair também, então, Ronei? Eu entreguei todas, então? Terminou, pode sair. Ana Sbarbelotti, deixa eu ver. Ana Sbarbelotti. Obrigado, Ana. Ronei, Tchau, Ô, professor. Ronei, Ana Clara Franco. Ronei, Oi. eu entreguei todas, então, o Guilherme Bossai. Bossai. Acho que você está devendo só uma, Bossai. Beleza. Lá Ronei, pro início. se eu fazer Já essa Ronei, atividade acabei ainda de tá enviar para valendo falou, você. Ronei, ou eu acabou entendi. o prazo, Ronei? Acabou o prazo, né? No dia. Beleza. Quem participa da aula, certo? Carolina fez. Dona Certinho, Ronei. Bruna, obrigado, Bruna. Acabei de receber a sua atividade aqui. Obrigada, Bruna, professor. Clara Mendes foi. Obrigado, Carla. Clara, Eduardo Eli foi. Fabrício foi. Deixa eu marcar do Fabrício. Fabrício foi. Fernando Buller foi. Gavalim. Gustavo Freire foi. Pelo menos uma atividade, tá? Quem mais? Isabela Vec foi, Isabela Weiman foi, Jaime Neto foi, João Choquim, que é o Guilherme Bossai, foi, Letícia Ronei, Capaverde foi, quem foi? Fala, Sene. você tem como ver quantas atividades eu fiz? Eu tô te entregando essa de agora. Essa de agora, peraí só um pouquinho. Maria Eduarda Sene, você já tem 2 atividades feitas. Com mais essa seria 3. Pedro Antônio, obrigado, Pedro Antônio. Rafael Chaparro foi. Zeknetzel Obrigada, já Ronei. Eu vou te foi. entregar essa daí agora. Beijos, foi. Professor, eu já fiz todas as atividades, né? Todas. Bruna, né? Aham. Tem todas feitas, Bruna. Parabéns, muito obrigado. Um bom descanso. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, tchau. Rafael Chaparro foi. Fabrício foi. Ana Luísa Arruda. Preciso da sua atividade, Ana. Acabei de enviar a atividade, professor. Acabou de enviar, deixa eu ver se eu recebi. Obrigado, Ana. Acabei de receber, tá ok? Obrigada. Obrigada, professor. Obrigado. Professor, deixa eu te perguntar quantas atividades eu entreguei, só para saber quantas Você ficam. entregou 4 De 5 ou de quantas? de 5, de 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Foi Beleza, uma então. Eu lá posso de entregar. trás, foi uma lá de trás que você não entregou. Ah, entendi, Eu então. acho que você faltou a aula. Também Faltou a acho. Dá aula. para entregar atrasado ou não dá? Tá fechado já, tá? Ah, Mas entendi. a Mas nota de você obrigada. vai estar boa, tá ok? Obrigado, tchau, Tá, tchau. obrigada, professor. Tchau. João Vitor, cadê sua atividade, João Vitor? João Vitor. Luiz Salazar, onde está a sua atividade, Luiz Salazar? Eu mandei já. Deixa eu ver como que está o e-mail. Tá, meu nome é Luiz Henrique V. Salazar. Não tem Luiz Henrique nenhum aqui, cara. Até quando eu entro no Classroom para fazer atividade, já parece que está atribuída já. Você já enviou mesmo? Como que é, Luiz? Sim. Salazar. Luiz Henrique V. Salazar. Henrique Salazar. Deixa eu achar você aqui. Luiz Henrique, canal Henrique Veiga, né? Sim. Então tá, vou marcar aqui até esperar chegar, tá ok? Obrigado. Obrigado. Enzo, cadê sua atividade, Enzo?
João Vitor, onde está a sua atividade, João Vitor?